Lendo esse texto que esse ano eu tô direto nela. O Pilixizala, um poema muito bonito que eu tenho quase que lido diariamente ou semanalmente como um processo também de memória, de lembrar, né? Coisas importantes. E aí esse trecho diz assim: no centro da sua cura está você. Sempre esteve você, sempre estará você. Você é restauradora. E com essa mensagem também eu quero convidar aqui essa pessoa maravilhosa, querida, que eu estava ansiosa para receber aqui nesse espaço também, que é a teóloga e psicóloga Silvana Alves. Tô vendo ela aqui, deixa eu ver a solicitação. Feliz de recebê-la. É um desejo já meu de um tempo. Esse mês foi um mês muito corrido, né, pra gente, um mês da consciência negra. Hoje é um dia também muito importante, que é o dia de comemorar, de celebração, combate à violência contra a mulher. Olha ela! Bem-vinda! Obrigado. Olha, espere só um segundinho de nada, que eu quero botar os fones. Só um segundinho. Tá bom, coloque aí. E a música tá uma delícia, viu? A música que fala sobre cultivar o próprio jardim, cultivar o jardim. Então, tem umas questões assim também, que ela diz que vai começar pequeno, não vai ser uma grande coisa, mas vai ser algo que ela vai alimentar todos os dias. Então, e aí eu acho que Importante, né? tem tudo a ver também, com muita coisa que a gente Agora pode eu não conversar estou hoje. lhe vendo, viu? Ô, gente, ainda não? Meu Não, Deus do céu, peraí. para mim tá a parte de cima, Mas não tá a sua imagem, eu não. já voltei. Peraí, deixa eu voltar. Porque eu tinha saído e pode ser que ele tenha travado. Voltei pra você, tá me vendo agora. Porque eu tô te vendo Não. bem. Ô, gente, travou? Se foi de vez? Será? Eu estou lhe ouvindo bem, mas não estou lhe vendo. E Será que é é. eu aqui? É minha internet? Coisa assim. Será? Porque aqui tá aparecendo. Eu não sei nem quem tá aqui. O Fábio entrou aqui, mas não sei quem pode estar aqui para saber se estamos aparecendo todas na tela, se é uma questão sua. Já aconteceu isso uma vez, Silvana. Já aconteceu. Foi? De eu estar falando, foi. De eu estar falando, a pessoa não tá me vendo, mas tá gravando. E aí É, eu estou aconteceu. ouvindo bem. E eu acho que fica chato também que você não me vê, né? Você quer que a gente tente de novo entrar e Pois sair e é, voltar? tá com esses cabelos tão Você tá bonitos. maravilhosa. Olha seu negócio aí, seu bagulho. Tá linda. Da foto mesmo eu já vi. Vamos tentar aqui. Eu tentei fechar e voltar, mas eu tô vendo que Vamos. pode ser algo da. Ó, peraí. Eu desligo e ligo a câmera e não volta, né? Será que volta? Eu não sei. Se tiver, tem gente assistindo a gente, se é que tá aparecendo as duas pessoas na tela. Ó, a sua sai, Eu depois você digo, volta. Vai. Acenda aí, deixa eu ver. Vê se voltou. Porque a sua não, conexão, ela tá dando como se fossem umas imagens. Sabe aquelas imagenzinhas de Lego na quadriculada? Como que tá minha. travando? Foi a sua tela, ficou. Ah, então o problema é na minha internet, só pode E ser. assim, que você tá sendo gravado, eu acho. Tá rolando aqui. Só se você ficar muito desconfortável de não me ver. Mas Não, eu tô lhe tranquilo, vendo. eu tô me vendo. Eu vou pegar a imagem aqui do canto, sua fotozinha aqui do canto. E é. Eu vou visualizar como se ela estivesse aí, ó, Tá aparecendo para certo. mim. Vamos tentando. Uma hora ela estabelece, ela estabelece. E se não se É, estabelecer, a agora gente está sai recebendo. e volta de novo. Não tem problema. A gente sai e volta, fica vários pedaços, depois eu junto os pedaços, fica assim mesmo. Mas, querida, eu quero agradecer a você desde já. A gente conseguiu essa data, né? Não tava batendo as datas, mas uma hora bateu as datas. E agradecer a você desde já pela sua presença, pela sua generosidade de estar aqui também. Às vezes eu sou meio agitada, assim, né? Quem me conhece sabe que eu faço as coisas muito atravessadas, assim, muito. Ai, vamos, vamos, porque é uma característica minha mesmo, mas dizer pra você que eu tava ansiosa já porque pensava em você e recebê-la aqui já há meses, né? Eu passei um períodozinho parada, mas tô retornando e tô muito feliz, viu, Silvana, de ter você aqui. Eu Não digo a consegui você lhe que eu estou encontrar em mais feliz Salvador. ainda pelo convite. Não consegui lhe encontrar em Salvador, não vou mentir. Que eu fui, me enrolei Foi, toda também. foi. De novo, 3 vezes já essa vez que eu fui em Salvador e não. E E tô lhe dessa vez foi minha devendo. ajuda sua, né? Foi mesmo, foi mesmo. Foi, me enrolei, fui eu mesma. Culpa minha, toda eu assumo. E eu também eu não Mas, tive tempo de articular em uma rápida é,
encontro com você. Eu tive até com o Du no sábado, e Sim, aí ele disse que tinha me visto bem rapidinho e tal. Mas se você foi. vai voltar outras vezes, a gente vai sentar com Em certeza, nome de e a Jesus, eu gente creio. vai se encontrar, e você vai vir comer o feijão aqui em casa. Amei, eu quero. Um Ai, que feijão lugar bem gostoso. Minha com comida favorita, eu acho aí. sustância. Obrigada, querida, viu? E dizer para você que tenho acompanhado pouquinho, né? Que não é assim, de longe, o que as redes sociais permitem a sua caminhada, a sua trajetória. E me traz muita alegria, muito orgulho também saber da sua vida, história de vida. A gente já se encontrou em outros espaços, né? Em outros projetos. Sim. Integramos também a mesma rede, o mesmo movimento, a mesma casa sagrada, assim, de receber pessoas, de acolher pessoas, trabalhando também com cuidado de alguma maneira. Então, quero agradecer muito a você mesmo por estar vindo aqui generosamente, também contribuir um pouco com esse processo de registro, esse processo de partilha, que faz parte da minha pesquisa, mas faz parte de ativismo, faz parte de muita coisa. Então, eu quero que você se apresente. Eu posso dizer aqui para as pessoas que Silvana é teóloga, é psicóloga, é pastora na Igreja Batista Adonai, em Cajazeiras, em Salvador. E é uma mulher militante, ativista, uma pessoa que trabalha com cuidados e que eu fico muito feliz em recebê-la, mas você também pode se autodeterminar, auto se apresentar, Silvana. Fique à vontade. Bom, moro aqui em Salvador, né? Sou de Salvador mesmo. Nasci em Salvador, moro em Salvador. Pelo menos por enquanto, estou morando aqui em Salvador. Sou uma mulher preta, me reconheço como uma mulher preta, uma mulher negra, né? É, sou teóloga, sou pastora, sou psicóloga, sou crossfiteira não, gosto de fazer minha malhação, gosto de gravar meus vídeos, né? Gosto muito dessa questão de estar compartilhando a respeito do evangelho também. O que mais que eu poderia falar? Sou tia, sou irmã, não sou mãe, né? O que mais que eu poderia falar, Vanessa? Me ajude aí. Ele está dizendo muita coisa que eu acho que contempla bastante, mas eu acho que você é mãe, viu? Eu acho que você é um De tipo de termina sendo, né? mãe. De alguma forma termina É, sendo. né? A gente pode falar sobre isso também, viu? Eu tô curiosa também, porque eu acho que é uma ideia, né? Sim, É, que é real também, a maternagem que você faz na igreja, com as pessoas, o movimento, é uma maneira sim, de cuidar das pessoas também, né? Eu acho que a maternagem sim. tem essa dimensão também. Mas eu acho que você é tudo isso, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Tudo isso que você Obrigado. está se autodefinindo aí com muita alegria de saber e também mostrar, né, esse potencial que das mulheres negras na missão teológica, no campo teológico, no campo da vida. E é muito legal te ouvir, Silvia. Eu não queria que você pudesse falar um pouquinho como é que você chega nesse lugar também. Não sei se veio primeiro ser psicóloga e depois teóloga, se veio primeiro ser teóloga e depois psicóloga. Não sei como você quiser contar um Eu vim pouquinho dessa primeiro ser trajetória. teóloga e depois psicóloga. Foi? Então conta aí um É, pouquinho. Como é que esse negócio de teóloga surgiu? Ser teóloga? Foi o quê? Como é que veio? Olha, eu me converti em 1995, já tem um bom tempinho aí, né, de caminhada no Evangelho, e eu automaticamente eu comecei a trabalhar uma agência missionária, né, que forma missionários de maneira muito individual. Não sei se você já ouviu falar aqui em Salvador da Missão Batista do Pelourinho. É uma Não. missão que ela tem como principal característica trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, pessoa que está em situação de rua, em vulnerabilidade social, pessoas adictas, né? Tanto de álcool e outras drogas, ela tem um centro de recuperação e tal. Então, eu comecei muito a trabalhar nesse perfil, né, de pessoas. E aí, né, com toda essa mística cristã, eu lendo a Bíblia, eu me senti vocacionada para poder ser de antemão uma missionária. E aí eu conversei, né, com o pastor, porque na Igreja Batista é a igreja que recomenda
o, o candidato, nesse caso, como eles dizem, né, ao seminário, a partir do momento que a igreja reconhece a vocação daquela pessoa. Nessa época que eu me converti, como muitas pessoas, em uma igreja batista tradicional, ortodoxa, fundamentalista. Então, tem que se fazer todo um trâmite. Você conversar com o pastor reconhecer sua vocação, levar para a assembleia, encomendar o seminário. Estudei no Seminário Evangélico Betel Brasileiro, que tem a sede ainda aqui em Salvador, hoje não está mais na Praça da Sé, hoje está na Igreja Fonte da Vida, na Boa Vista de São Caetano. E eu estudei teologia, me formei, peguei mais, no final, a questão da missiologia, teologia com missiologia. E, desde então, eu já venho exercendo, né, alguns trabalhos, né, na igreja, de ensinar, né, de se envolver. Eu trabalhei tanto na secretaria, como na tesouraria, como no envolvimento, vamos dizer assim, direto e indireto, nesse trabalho que essa igreja, então, fazia. Ô, E aí, Silvana, desculpa te diga. interromper. Então, só para eu entender também um pouquinho, porque eu estive batista, mas muita coisa eu não entendia da formação batista. Para ser missionária, tinha então que passar pela formação teológica, né? Se tornar uma teóloga, então, para poder, não dá para ser só a vocação e a igreja, né? E a pessoa desenvolvendo ali práticas de orientação direta, tem que passar pela teologia. Então, é um Tem que passar pré-requisito, né? por teologia, né? A Igreja Batista, ela exige para que quando você vai ter uma função mais tipo pastoral, né? Apesar que as igrejas batistas em si, da linha, né, da convenção, ela não reconhece mulheres como pastoras, tanto baiana como da convenção brasileira, mas se você vai ser uma missionária, vai exercer um cargo de liderança, sim, é necessário que você tenha, no mínimo, um estudo teológico, no mínimo. Se você não tem nenhuma outra profissão, e mesmo você tendo, você tem que ter, porque você vai ter que ter as ferramentas, né, para poder trabalhar com relação ao ensino da Bíblia e toda a estrutura que uma igreja necessita ter. E quando foi nisso eu terminei, né, fiz 4 anos de seminário, terminei em 2010, terminei não indo para o campo missionário, que eu ia para o Peru, que seria o meu primeiro campo missionário, cheguei a tirar passaporte, aquela coisa toda, só que terminou que não deu, né, para eu ir. E quando foi em 2013, eu ingressei na faculdade de psicologia. Engraçado que o meu despertar para a psicologia, ela se deu quando eu fazia teologia, que eu li um livro falando sobre a graça de Deus, e esse pastor que escreveu esse livro, ele era um psicanalista. Então, ele trazia muito a questão da graça de Deus de uma forma daquilo que ele ouvia no gabinete, da parte do aconselhamento dele, como as pessoas viam essa graça, que, na verdade, ela estava se transformando em uma desgraça. E aí, quando eu li aquele livro para poder fazer um trabalho, eu desejei no meu coração, eu coloquei uma intenção no meu coração, de fazer psicologia para ajudar pessoas, principalmente cristãos, a se libertarem e a ter um melhor manejo, um melhor conhecimento, uma melhor intimidade com a graça de Deus. E aí eu fui fazer psicologia, me formei, né, em psicologia, e atendo algumas pessoas cristãs, só que elas não sabem que eu sou cristã, né, porque a psicologia ela é laica, então eu não tenho nenhuma necessidade de me apresentar, eu sou pastora, sou teóloga, sou isso e aquilo. Não existe essa necessidade. Então, eu atendo pessoas cristãs e a gente, na medida do possível, vai manejando a palavra de Deus até do consultório, sem necessariamente saber que eu sou uma pessoa que tem uma formação teológica, né? Eles não sabem, mas a gente vai manejando também isso. E é interessante quando essas coisas acontecem, quando acaba a sessão, vem aquela coisa assim, muito obrigado. Uhum.
Muito obrigada. Porque, Ô, Silvana, diga, desculpa te interromper. Tá me vendo ainda não? Eu não voltei não para ver, não não, estou lhe apareceu. vendo, Vixe, não. meu Deus! Que foi isso, mulher? Ai, olha, é só porque eu acho que você tocou num ponto que é muito interessante, que é essa vocação é, religiosa, vamos dizer assim, né? Nesse lugar de alguns lugares, né? Tem igreja que tem evangelista, tem missionária, né? Tem, assim, tem vários cargos, assim, várias missões e tudo mais. E aí, obrigada, Aline. A Aline tá por aqui, está dizendo que tá vendo nós duas. Então, a tua Pronto, internet mesmo, já confirmou, foi ela está Aline. vendo importante isso. E aí, a gente acaba que nesse processo de se formar, né, na igreja também, e o contato na igreja lida com seres humanos, lida com Sim, relacionamentos, com história de vida das pessoas. A gente acaba despertando para algumas formações profissionais. Eu mesmo fui para o serviço social, né? Não fui para psicologia na época, mas fui para o serviço social, fui vindo desse contexto, né, querendo ou não, religioso, da igreja, a experiência do cuidado na igreja me marcou muito. E eu fui para o serviço social e, ultimamente, eu tive acesso até, Silvana, recentemente, a algumas pesquisas que estão acontecendo, estão em andamento ainda, né? Vamos dizer assim, que há uma tendência em muitas igrejas, pentecostais, não pentecostais, tradicionais, de ter uma crescente formação também nessa área da psicologia, e sobretudo das mulheres, né? Das esposas de pastores, mulheres que têm cargos, né? De liderança feminina. Eu queria saber o que você acha disso agora. Eu só quero agitar, viu? Que aqui eu faço o que eu quero. Aqui é sim. meu Olha, espaço. Eu faço o que eu quero, ele está Silvana, aqui. tranquilo aí. O que é que Olha, você ele acha está disso? tranquilo. Porque você falou sobre a formação laica, né? Também o serviço social também é laico. Acho que todas as Sim. profissões têm uma perspectiva laica. Mas o que é que você acha, assim, dessa questão? Porque tem um lugar, às vezes, que, na minha percepção, tá? Na minha concepção, minha leitura, existe, às vezes, uma instrumentalização da nossa profissão, das nossas profissões, para perpetuar alguns processos, né? Algumas visões das igrejas, das denominações, vou nem dizer da igreja enquanto corpo de Cristo, né? Mas das denominações religiosas. Existe ali uma doutrina, né? Um ensinamento e tal, e aí existe aquele manejo de condicionar as pessoas sobre algumas questões. E aí queria saber de você, o que é que você acha, assim, se você tem visto isso mesmo também, se você tem percebido, como é que atravessa essa relação da profissão, né? Você é psicóloga, você é teóloga também, né? Na teologia você falou de um livro que marcou você, então existe uma contribuição também, né? Desse saber religioso, da pré-espiritualidade das pessoas, independente da religião, né? Em si. Mas aí eu quero te ouvir, o que é que você acha? Sim, excelente colocação, Vanessa. Por quê? Tem uma história que conta, né, que o culto acabou na igreja, e aí, como de costume, em algumas igrejas, o pastor é o último a sair, né? Assim, igrejas mais, vamos dizer assim, de lugares específicos, mais periféricas e tal, o pastor é o último a sair. E aí o pastor ouviu, né, lá no fundo da igreja, um choro. Só que não tinha ninguém ali, todo mundo tinha ido embora. Aí ele foi caminhando em direção ao choro. Quando ele chega lá no fundo, de uma maneira bem acuada, tá quem lá? Satanás. Satanás está chorando. Aí o pastor fala assim, Satanás, você está chorando por quê? Aí Satanás responde, porque eu não aguento mais tudo que acontece nessa igreja ser eu. Então, o que é que a gente percebe aí? Né? Tem realmente havido um movimento crescente para que alguns líderes tenham se despertado, e isso começou, né, antes, esse despertamento, indo para a psicanálise. Né? A psicanálise é um curso livre, então, geralmente, você estuda 3 anos, vamos dizer assim. Antes era 2 anos e meio, agora deve ter uma base de uns 3 anos. A psicologia, ela é um curso generalista e você estuda 5 anos. Né? Isso. A psicologia estuda um pouco da psicanálise, porém a psicanálise não estuda a psicologia, porque a psicanálise ela Eita, vai estudar seus próprios teóricos, sim. né? Começando, é obrigatório estudar Freud e Lacan também, e vai Hum, vindo outros remanescentes dos outros teóricos. sei. Então, esse movimento que muitos líderes têm Sim, feito para ir estudar psicologia, na minha opinião, é algo extremamente importante. Por quê?
Como o Viktor Frankl diz, ele diz que o ser humano ele é um ser biopsicossocial, e tem hora que ele vai dizer que o ser humano é um ser biopsico e espiritual. Então, independentemente, né, do ser humano ser um ser biopsicossocial, ele sempre vai ser um ser biopsicoespiritual. Então, a psique, ela não está desassociada da espiritualidade humana, como a alma também não está desassociada nem da psique e nem da espiritualidade humana. Quando a gente lida com pessoas, a gente precisa entender de onde vem aquela situação que aquela pessoa está ali manifestando, né? Pode ser em uma doença, pode ser em uma fala, pode ser em um trabalho, como a gente diz na igreja, dá muito trabalho ao pastor, à pastora, ao líder, né? Vamos dizer assim, dessa forma. Né? Pode ser em consequência tentativa de tantas coisas e que nunca dá certo na vida da pessoa. Quando a gente olha apenas por espiritual, como se fosse maldição hereditária, como se fosse demônio, como se fosse pecado, né? Porque o cristão, ele quer validar tudo através do pecado, como se o pecado fosse a única via de validação para as coisas negativas da vida do ser humano. Social, às vezes, né? Coisa mais social aí, né? Tome que é o pecado, tome que é o diabo. Sim. Então, o que é que acontece? Quando olha apenas o ser humano por essa via, você esbarra em uma capacidade de ajudar esse ser humano, porque teve um filósofo, acho que foi Sartre, não me lembro qual foi agora ele, mas acho que é Sartre, que disse que a existência precede a essência. Então, o ser humano, antes de ser, ele já é. E tudo que acontece na vida do ser humano o constitui como pessoa. E a gente precisa, nós estamos lidando diretamente com pessoas, com as suas problemáticas. Se eu não tenho a ferramenta da psicologia, que me dá uma ferramenta para ter a base de tratar com uma pessoa, eu não vou conseguir, de fato, de verdade, ajudar aquela pessoa a se entender, a melhorar na sua vida, a se compreender, a perdoar, não apenas a quem o constituiu daquela forma, mas a si mesmo, a se livrar dos processos de culpa, né? Porque tanto Freud como Jung, eles têm uma maneira de dizer o seguinte, parafraseando os dois, né? A questão não é o que aconteceu na vida, ou quem provocou aquela questão. É o que eu faço a partir dessa informação. Então, eu tenho a escolha de me descarregar daquilo do que eu fiz, ou de carregar nas minhas costas aquilo que aconteceu comigo e continuar carregando. Conta-se, né, que tinham 2 viajantes, um estava a pé e outro numa charrete. E aí, o que está na charrete percebe que o viajante está indo na mesma direção que ele vai. Ele para e pergunta, ô, moço, você quer uma carona? Que eu estou indo para tal cidade. Aí o rapaz falou assim, quero, eu estou indo para a próxima, mas me deixando lá de ajuda no caminho. Aí o rapaz subiu e aquele moço seguiu na charrete. Ele percebeu que a mochila que ele estava nas costas, mesmo estando na charrete, ele continuou com a mochila nas costas. E aí ele falou o seguinte, eu percebi que desde a hora que você subiu, sentou, você não colocou a mochila do seu lado. Você não quer colocar a mochila do seu lado para poder diminuir o peso? E aquele rapaz responde, não, está bom como está. Ou seja, o que você vai fazer com isso? Aquele rapaz, em vez de diminuir o peso, aliviá-lo durante aquele trajeto da viagem, ele continuou com a carga que ele estava nas costas dele. Então, se o pastor, a missionária, a pastora, o líder, a líder de mulheres, o líder dos homens, seja que nome for dado, né? De acordo com as nomenclaturas que as denominações usam.
ele não tem esse traquejo psicológico. As ferramentas para ajudar esse ser humano, ele vai fazer com que ajudar esse ser humano a continuar com essa carga nas costas, e cada vez mais a caminhada ela vai ficando mais pesada e vai ficando mais densa. E aí entra a psicologia, é como a charrete e o cocheiro. Interessante. E a psicologia vai dar a oportunidade àquela pessoa a colocar a carga do seu lado, se desvincular dela e fazer com que o seu trajeto de vida ela se torne muito mais importante. Por quê? Eita, Quando a gente, interessante. Nunca ouvi assim não, viu, Silvana? A primeira vez que eu estou ouvindo é a primeira vez que eu estou ouvindo também, assim, uma apresentação da psicologia de uma maneira tão, assim, criativa, sabe? Que faz sentido. O Zé Vitor aqui está dizendo que é parábola. Eu vou concordar com ele. Diz que tá amando só a parábola. Então, assim, eu acho muito interessante. E só para você, já que você está nessa linha da questão da carga, te ouvir também nessa coisa da carga, como a psicologia pode ajudar, né, esses profissionais do cuidado, né, na teologia, na igreja e tudo, a lidar melhor com o ser humano, como isso é forte para a gente, porque a gente vem também de uma tradição de igrejas no Brasil, ainda tem, né, muito forte, mas tem um processo que é muito baseado no moralismo, né? No moralismo, em algumas estigmatizações de grupos sociais. Então, às vezes não, sabe? A maioria das igrejas evangélicas que é pentecostal são igrejas de populações de baixa renda, né? Que são pessoas muito exploradas, pessoas que vêm com processos de estigmatização quase que hereditário, né? Pessoas negras, indígenas, tudo mais. E aí chega na igreja atrás de acolhimento, de alívio e tudo. Então, se deparar com, né, uma estrutura que reforça essas culpas sociais, esses estigmas, deve ser muito complicado mesmo, é muito complicado, né? A gente vivencia algumas questões assim, eu acompanho também lideranças mais, hoje eu não estou envolvida com igreja enquanto corpo, mas com lideranças, e ainda é muito presente em algumas falas, muito moralismo, né? Racismo, tem também questões sexistas e tudo, mas eu vou colocando assim de forma geral, a partir do que você está apresentando, né? Que é como também esse conhecimento, essa disciplina da psicologia pode também humanizar essas abordagens, né? Dessas lideranças. Eu não tinha parado ainda para pensar assim, olha, você é rocheira, já estou pensando diferente. Obrigada, querida. Pode seguir, que eu fico ansiosa para provocar, para interagir. Vanessa, imagine que a proposta do Evangelho é uma proposta do bem viver. É Jesus nos ensinando como viver bem com as pessoas. Primeiro, como viver bem conosco, com as nossas dificuldades, com as nossas cargas. É tanto que ele diz, né? Que se a gente quiser, a gente pode trocar a nossa carga pela dele. E quando o jugo que Jesus está falando ali, ele está fazendo uma comparação com o jugo do rabino, né? Ou do mestre, do ensinador. E o jugo, nesse caso, é uma ferramenta que eles tinham para interpretação dos escritos. Então, cada rabino tem até hoje a liberdade de interpretar os escritos da maneira que eles entendem melhor e passar para o povo. Na teologia cristã, tem uma chamada unidade teológica. Então, a unidade teológica, onde todas as igrejas cristãs, ela vai pensar no corpo doutrinário da mesma maneira. Céu, inferno, salvação, redenção e tudo mais, né? Vai estar pensando em todas essas questões. O jugo de Jesus era aquilo que ele dizia. Ele está dizendo, olha, porque o meu fardo é suave e meu jugo é leve. Ou seja, ele está dizendo, o que eu ensino para vocês é tão leve que vocês têm condição de executar na vida de vocês. E quando a gente vai para o Evangelho, em momento nenhum a gente vê Jesus com um discurso moralista.
Verdade. Jesus dando ordem para as pessoas, como elas devem viver de uma forma aonde tire delas a capacidade do bem viver. Maravilha. Porque se você não obedecer a Deus, você vai para o inferno. Se você obedecer a Deus, você nem sabe se para o céu você vai. Uhum. Porque tem muitas igrejas que colocam em xeque isso. É verdade. Então, Jesus ele trabalha muito com o bem viver. Então, o evangelho, junto com a ferramenta da psicologia, podem ser transformados como um mecanismo de libertação. E que sentido? Eu não preciso subir no púlpito e falar para uma pessoa que ela tem que ter uma vida de santidade, de separação, que as coisas do mundo não prestam para ela. E que se ela fizer as coisas do mundo, ela vai para o inferno. Eu não preciso falar disso. Porque uma coisa que é inato ao ser humano é chamado senso. Todo mundo tem uma capacidade de discernir na vida. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não vou me deixar levar pelas coisas que não me convêm. Eu entendo esse versículo como uma colocação diante de mim de eu decidir o que me convém ou não. Então, eu vou decidir o que é lícito, eu vou decidir o que me convém. Uhum. E Jesus vai me ensinar a viver de uma forma que eu tenha um bem-estar psíquico, espiritual e social. Maravilha. Eu preciso disso. Maravilha. Eu preciso interagir com os meus amigos que não são da igreja. Sim. Né? Eu preciso ter aberturas na minha vida para ter uma boa convivência com as pessoas. E eu preciso entender o que eu posso fazer mediante as diretrizes de Jesus no Evangelho. E a psicologia, ela como ferramenta, ela me dá ferramentas para eu ir para o púlpito e citar alguns dos teóricos da psicologia e trazer esse teórico como uma forma base também para o Evangelho. Por exemplo, eu estou lendo um livro, né, de um professor que foi uma tese de doutorado, ele falando sobre Heidegger e o sentido do lugar. E Heidegger falando sobre a questão do significado para ele do que é estrangeiro. E quando eu comecei a ler esse significado de estrangeiro como alguém estranho, que pode ser para mim, para o outro, eu me lembrei da parábola do bom samaritano. Uhum. E naquela parábola, o bom samaritano, que é o estrangeiro, é Jesus. Então, eu posso pegar muito bem um ponto filosófico, trazer para a teologia e ensinar as pessoas que elas não devem, que não seria bom para elas, refazendo a palavra, que não seria bom para elas se sentir ou viver como estrangeiro no mundo, como estranho de si mesmo. Eita. Então, quando juntas essas ferramentas, Vale. eu estou colocando o evangelho como um mecanismo de bem viver. Maravilha. Eita. Aí você já passa uma luta, você já vê tanta coisa aí, estranha na vida. E você chegar na igreja, alguém tem que estar lhe dizendo o que é que você tem que fazer para garantir a salvação. Ô, minha irmã, é demais isso. É verdade, Silvana. É um peso que você vai se arrastando, se arrastando, se arrastando. Minha mãe é falecida, minha mãe tem 1 ano e 9 meses de falecida. E uma das coisas que manhã dizia, que me deixava muito triste, que ela falava assim, eu não sei se quando eu morrer eu vou me encontrar com Deus. Gente. Eu não sei sobre a minha salvação. Minha mãe tem mais de 30 anos na Igreja Batista, só que na adolescência ela frequentou a Assembleia de Deus, Certo. do interior, lá em Castro Alves. Mãe morreu com 84 anos.
Meu Deus. Então, se a gente fizer a conta, né? É, 84 para a adolescência, 15, 14, 15, 16 anos. Olha a época de que nós estamos falando. No interior, verdade, e verdade. ela ainda tinha muitos conceitos da Assembleia de Deus na vida dela, e eu percebia que isso trazia um certo martírio algumas vezes. E Uhum. eu tentava dizer, né, sobre o pensamento, que ela sabia o pensamento dos batistas com relação a isso, mas eu percebia que aquilo que foi da adolescência dela foi tão bem doutrinado que ela trouxe da vida adulta toda, né, a terceira idade, ou a quarta, sei lá, e isso foi se arrastando. Então, é muito triste, né, Uhum. quando vê que Vitor, é uma cultura perversa mesmo. Quando Verdade. vê uma senhora de idade que já está com Sim, sim, 84, se sim, arrastando para mais sim. tempo, não saber o que será quando morrer, É né? terrível. É E muito ninguém triste, sabe, é muito mas triste. é muito Uhum. triste. Isso me deixava profundamente triste, muito triste mesmo. Ô, Silvana, é um dano, porque isso é um dano, né? Uma espécie de dano, sabe, né? Causado nessa integridade, né, da pessoa, como ela se vê, né? Como ela vê a si mesma na autoimagem. É como se fosse um dano. Sim, Você que sabe melhor que eu, amiga, como é que fala. Mas a minha leitura aqui é como se fosse disso que a gente está falando aqui, né? Também que o Zé Vitor colocou aqui, que a gente está interagindo, que é essa perversidade da rigidez da doutrina, né? Na mente das pessoas, que causa danos que não se remedia. Você falou da sua mãe, eu também, né? Minha ainda tá viva, graças a Deus também, a sua já virou ancestral. Mas também, algumas conversas, assim, minha mãe foi criada na igreja católica, primeiramente no sincretismo, né? Que a gente chama, né? O sincretismo, que é a sim, igreja católica com outras religiões de matriz afro-indígena. E aí, quando eu fui para a igreja, uma mulher adulta, mesmo assim, sabe? Já tinha ali, né? Resquícios de catolicismo, de muita coisa. E ela também chegando na terceira idade dela, já ficando já idosa, algumas coisas são muito duras, né? Alguns ensinamentos são duros. E eu queria aproveitar também já para e cada vez mais abrindo mais caixinhas dessa conversa, que como isso também para nós mulheres, de uma maneira geral, é forte, porque redobra muito do que socialmente é construído, né? Que a gente tem que ser muito correta, muito perfeita, muito certa, né? Muito não sei o quê, muito moralidade com as nossas vivências, enquanto mulheres, que somos maioria nas igrejas, e saber também de você como tem sido até hoje também, mas como foi, como tem sido. A experiência também de ser uma mulher, uma teóloga, né? Esse lugar de se tornar missionária, de se tornar pastora, de ser uma liderança e ser uma mulher negra, mas sobretudo nesse lugar da teologia, que é um lugar muito masculino, né? É um lugar muito de homens também, que acabam criando essa atmosfera de perpetuar esses ensinamentos que são extremamente rígidos e que se tornam um fardo, né? Aquele fardo extremamente pesado que a gente leva. Veja só, a gente chega na terceira idade com né, toda a luta dedicado à vida, né, aos trabalhos não remunerados e tudo. E aí não encontra paz, né? É um negócio que é perturbador, porque de você ter um lugar de descanso na fé, se torna um lugar que, né, não sei, né, causa dúvida, causa uma insegurança. Então, como é que é para você tem sido estar ocupando esse lugar? Porque você é maravilhosa. Então, aqui eu vou botar no YouTube depois essa live nossa, vou subir, vou divulgar, que é aula, hoje é aula. Teologia e psicologia. Mas me conte, Val, o que você acha? Tem uma pergunta aqui, mas depois eu vou fazer. Depois que você responder é que eu faço, viu, Vitor? Espera aí um pouquinho. pode fazer. Bom, esse lugar de migração, esse lugar de entender, né, que eu sou uma teóloga, eu sou uma mulher negra, ele começa a se desenvolver quando eu me aparto do fundamentalismo religioso, da ortodoxia, Uhum, e eu começo a ler, assistir, pesquisar sobre outras formas de teologia. Então, a partir do momento que eu me envolvo com outras formas de teologia, eu digo a você que eu começo a viver melhor, a respirar melhor. Por quê?
quando eu estava, né, dentro desse processo do fundamentalismo religioso, daquilo que pode, daquilo que não pode, e eu muitas vezes, né, reproduzi muito discurso fundamentalista, muito discurso dentro do processo da ortodoxia, porque era o mundo que eu vivia. Então, de pregar, de ensinar e assim por diante. Eu tinha muitas dúvidas, muitas inquietações. É como se aquilo que era doutrinado ele não fosse suficiente para mim, porque eu não conseguia entender, na verdade, algumas coisas. E aí eu me lembro que eu comecei a ter crise de fé, mas a minha crise de fé não era com relação a Deus, não era com relação a Jesus. Sim. Deus e Jesus, para mim, sempre esteve num lugar muito, muito cômodo da minha vida, muito tranquilo. A minha crise de fé foi realmente com aquilo que eu via dentro da igreja que eu congregava. E você Que não trazia. já era formada, né, Já, Silvana? Já tinha já era formação, famosa, experiência, né? Uhum. já era formada em teologia e tal. Mas tinha muitas coisas que, para mim, não tinha resposta. E aquela questão, se a Bíblia não diz, não diz. Mas se a Bíblia não diz, a gente vai encontrar a resposta em algum lugar. Né? Não é porque não está na Bíblia que não tem uma resposta. Uhum. E aí eu terminei, né, saindo da igreja que eu estava, e terminei procurando algumas, e por incrível que pareça, fui me parar numa igreja de batista neopentecostal, que foi um tempo de refúgio, refrigério, de acolhimento para mim, né, por parte dos pastores, por parte da irmandade, mas chegou uma hora que não dava mais. E nesse tempo eu estava procurando um lugar para a minha alma se aquietar. Foi quando eu já conhecia, né, o pastor Israel, acompanhava ele pelas redes sociais, Sim. né, Israel pequeno e tal, e houveram encontros providenciais. Amém. Da gente se encontrar e ficar muito tempo conversando. Que massa. Até que eu cheguei em Adonai. Quando eu cheguei em Adonai, eu comecei a ouvir sobre teologia negra, sobre negritude. Eu comecei a ouvir sobre o pecado do racismo, a intolerância religiosa, sobre a transfobia, sobre o pecado contra a comunidade LGBT. E aí eu comecei a tudo associado, né, à Bíblia, e aí eu comecei a ter respostas, mas também fundado naquilo que eu já vinha estudando um pouco antes. E aí foi que hoje eu me denomino, né, uma pastora progressista. Uhum. E o pastorado, né, para mim, ele foi assim oficializado. Porque se a gente diz assim, que pastores são pessoas que cuidam de pessoas. Isso. Então eu já vinha fazendo essa função há muito tempo. Justo. Porque eu já vinha cuidando de pessoas há muito tempo. Justo. Então aí Israel chegou para mim, conversou e disse que tinha que me ordenar, que tipo, já tinha passado o tempo de eu ser ordenada. E foi tido, né, o concílio, foi tido todas aquelas burocracias da igreja batista, né? Uhum. Sim. E lá nós temos a linha progressista, mas tem algumas coisas que permanecem como estão, né? Que não dá para mexer, porque ainda tem algumas pessoas que são inclinadas para a tradição, vamos dizer assim. Certo. Somos uma igreja tradicional? Não, nós não somos uma igreja tradicional. Mas somos uma igreja que conservamos algumas tradições. Certo. Conservamos algumas tradições. E aí, eu sou, Vanessa, a primeira pastora de Adonai e a primeira pastora negra de Adonai. Até antes de Adonai só teve uma linha de homens. Eita, nossa! Eu sou a primeira pastora e a primeira pastora negra de Adonai. Uma igreja Cajazeiras Onze, em uma comunidade completamente periférica e uma igreja negra. Então, esse lugar, para mim, é um lugar que eu me encontro, né? E é um lugar, assim, que eu me identifico com as minhas raízes.
Eu me lembro que eu saí na rua, eu queria me vestir toda na pegada africana, para a minha consideração. Esse Tá torso lindo. aqui era um lenço. Aham, Eu comprei ele, foi meu primeiro lenço. Eu olhei na internet, fui lá no aham, YouTube, sei. reproduzi na minha cabeça. Comprei um vestido todo na pegada africana. Fui na Barroquinha, que é um lugar onde vende muito sandália de couro aqui. Tem Sim, lá muitas sim. casas. Comprei uma sandália de couro para mim. Eu estava todo na pegada africana mesmo. Tem vários lenços Que aqui que eu estou levando para maravilha. a costureira para poder fazer meus torços. Ai, que Que eu vou massa. voltar a usar meu corpo e tal. Que E bom. aí eu tava naquela pegada mesmo, toda africana, toda africana. Aí teve um dia que aí meu irmão veio trazer minha mãe, né? Terminou que a gente se encontrou no caminho. Aí a mãe falou assim: Você vai com essa roupa para a África, você tá muito bonita. Você vai com essa roupa para a África. Eu amei, mãe, Eita! amei, amei, amei. Mesmo naquela pegada mesmo, né? Que bênção. Aí, né, teve uma Sim. pessoa que fez uma censura, né? Eita, eita. Falou assim, olha bem o que essa pessoa falou. Essa Hum. pessoa falou bem assim, isso é roupa Eita. para ela ser consagrada? Nossa. A outra pessoa falou assim, por quê? Porque ela se vestiu, sonhou, que ela Uhum. idealizou, ela foi na rua, comprou e Sim. se vestiu. Não, ela tinha pelo menos o cargo dela de estar toda social. Aí quando eu soube disso, Eita. eu falei Olha assim, pra ele. oi, me deixe, viu? Me deixe que eu me vesti. Eu estava tão contente com a minha imagem, tão feliz, porque eu estava Ai, que toda na pegada mesmo, como a gente diz lindo. aqui. Aquilo Uhum, para que mim foi lindo. realização. Amém. Israel falou assim, ó, Amém. Silvana, a gente vai te consagrar no dia 7 de setembro, no dia 4 de setembro. Aí Ai, já que lindo. veio toda Sim. a roupa na minha cabeça. Eita. Eu fui para a rua, eu comprei, eu me vesti. E nesse momento, o importante é como eu estava me sentindo. E que testemunho lindo, Silvana. Que testemunho lindo. Sua ordenação é linda. E não tem esse negócio de eu estar social, não. Que negócio de social, nada. Aqui, eu queria estar mesmo na pegada da legona africana, que nada. Olhe, olhe, esse testemunho é tão significativo assim, né? Quando a gente tem esse processo de que é uma conciliação, uma reconciliação com a nossa memória que existe, né? A Gisele fala também de uma ancestralidade, a gente compartilha, né, de uma memória ancestral. E até isso, viu, Vitor? O Vitor comentou aqui, eu pensei que era uma pergunta, Silvana, mas foi um comentário que ele fez, que era da pergunta que o pessoal fazia na minha época, eu me lembro, eu não fui da Assembleia de Deus, mas era muito forte, né? Assembleia de Deus na periferia. E aí, sempre fui evangelizada com esse negócio de se você morrer hoje, vai para onde, né? Para onde vai a sua alma? E aí, estou falando isso por quê? Porque é tão forte esses apagamentos que apagamentos no sentido de valores, né? Até civilizatórios também. É sobre tudo, sobre estética, mas também sobre valores. Que é assim, a gente tem, né, uma ancestralidade que diz pra gente de onde a gente veio, para onde a gente vai, né, também. E aí nem isso, veja que coisa né, as perversidades, mas com a memória ela vem de uma maneira também, essa cura vem acontecendo, e o seu testemunho traz muito isso, né? Quando as pessoas utilizam essas chantagens, né? Meio que emocionais, usavam, não sei se usam ainda assim na rua. Espero que não, meu Deus do céu, mas usava essa chantagem emocional. Se você hoje, né? Lembrava que fazer evangelismo lá perto de casa era assim, era um medo. Se você hoje vai a sua alma, aí era uma lasqueira, a pessoa ficava perturbada. Não era amor nenhum. Uso ainda, é misericórdia. E aí, essa também, isso depõe sobre uma insegurança também, né? Nossa, dos processos de sofrimento que a gente passou como povo negro, de não, inclusive de desamparo, né? De não saber a quem pertence. E quando você traz esse testemunho tão lindo de um momento tão significativo, que não é só para você, para todas as mulheres, né? Todas as mulheres negras também da igreja, sabe? Da comunidade. Para mim, que não sou da comunidade, sou de uma comunidade, né, maior, também é emocionante ouvir que é esse momento, né, de você dizer, peraí, eu estou realizando um sonho, né, e esse sonho tem a ver também com essa memória, que é que tem os significados da ancestralidade. É muito lindo, minha filha, é muito lindo, querida, é muito bonito.
ouvi que isso aconteceu a despeito das línguas ferinas, né? As línguas ignorantes que passam pelo caminho. É, é. E você não sabe que eu fiquei sabendo tem poucos dias, minha filha. Minha irmã conversando Ah, comigo, falou assim, a gente tem ancestralidade indígena. Eu falei, certo. o quê? Ô, gente, Indígena? foi. Aí eu falei, menina, que foi que ele disse isso? Ela falou assim, não, Hum, por parte de minha avó, de nossa avó, a mãe do nosso certo. pai. Ah, que legal. Gente, já tem a É mentalidade lindo. negra. Negra Isso. mesmo, porque a minha bisa foi escrava. E Eita, agora é é mesmo. indígena. Pronto, fiquei feliz É, da minha vida, minha filha, filha. tá marcada, a africana mesmo, tá bem. Tem por onde correr, não. De todo mesmo, A não tem, potência, mano. Não tem por a onde correr, potência não. é É um grande, a potência é colarzinho, grande. uns anelzinhos, uma pulseirazinha. Tem jeito, não. A potência é muito grande, Silvana. Olha, dessa experiência sua, para seguir aqui para uma ideia de encerramento. Lá vou eu. Ela feliz, 0% branca, mamãe, mas se quiser evitar, ó, esse que tá fiel aqui na live. Essa coisa, me diga que. Como é que hoje, Silvana, o que é que você pensa dessa participação nossa, feminina, evangélica, né, na teologia, enquanto mulheres negras? Ainda existe uma resistência grande, né, de visibilidade, existe boicote, existe, né, dificuldade de acesso mesmo à formação teológica também para as mulheres que querem, né, que desejam, que se sentem vocacionadas e tudo. Mas o nosso corpo, inclusive, assim, porque a gente vê que as mulheres na periferia, nas igrejas, e outras que não é periférica também, mas eu digo assim, né, para o que me interessa aqui também na nossa conversa, dessa experiência periférica, que é as mulheres negras estão ali na igreja, fazem aquele movimento todo, né, é ação social, é cura, é visitação, né, muita coisa. E o racismo, né, o racismo faz parte desse nosso cotidiano. Queria que você falasse um pouco também dessas ferramentas que eu já acompanhei você no projeto da Casa Bel e sei que você está sempre se cuidando da sua saúde, que eu acredito muito que é uma maneira de resistir ao racismo, né? Dos efeitos do racismo no nosso corpo. E como isso conecta, tá tudo conectado, né? Sua missão pastoral, com Sim, sua missão psicológica, com, né? Como psicóloga, e também nesse lugar de ser essa pessoa que é motivadora de práticas de saúde, né? Na rede também de mulheres negras evangélicas, a gente tem pensado um pouco sobre isso, como é que a gente estimula e como é tão importante a gente ter práticas de recuperação, porque o racismo é o tempo inteiro, né, no juízo. E aí muita gente acha que é só orar mesmo, jejum, oração, igreja, que é muito bom, graças a Deus, para quem, né, também tem essa prática, esses hábitos, mas tem outras coisas de cuidado, né? E esses cuidados que a gente toma podem também ser esse lugar de resistência, né, ao que o racismo faz com a gente. E eu sei que você é também expert nisso, porque eu sei que você se cuida bem muito. E você está sempre sim. mandando essas mensagens de motivação para nós, para a comunidade. E aí eu queria que você falasse também um pouco isso, que isso é uma perspectiva, né, também teológica sua. Olha, é, com relação às mulheres, né, negras, eu tenho dito, com relação também ao racismo, o seguinte: a gente vence o racismo com a nossa intelectualidade. Não adianta a gente bater boca, não adianta a gente querer responder à altura, não. Negro tem que ser intelectual, negro tem que conhecer, negro tem que ler, negro tem que estudar. E a gente vence isso com racismo, com estudo. As mulheres, eu acho que aí entra a questão, né? Quando eu fiz o meu culto de ação de graças na Adonai, pela minha formatura em psicologia, eu já estava no final do curso de psicologia quando eu cheguei a Adonai. Eu disse o seguinte, eu disse, eu vou entrar na UFBA, nem que seja arrombando as portas, mas eu vou entrar lá, eu vou fazer meu mestrado, eu vou fazer meu doutorado. Por quê? Não só por uma questão de qualificação profissional, mas porque é necessariamente urgente e algo, Vanessa, hoje, quase não, é obrigatório o preto estudar. Se não tiver condição de entrar na faculdade pelos meios
proposto, que estão aí, pelo menos tem artigo hoje, tem documentário, tem tanta coisa que está acesso, que a gente pode ter acesso para poder ler, para poder ter conhecimento e ter como dialogar com certas pessoas. Me desculpe aqui a todos que estão assistindo e a você, Vanessa, a expressão da palavra idiotas, que acha que negro não tem conhecimento. Eu acredito que poderia existir uma rede mais forte de mulheres que pudesse incentivar outras mulheres a estudar, sabe, a se comprometer com o conhecimento. Quando a gente sai da linha da Igreja Batista, que foi a linha nossa, né, e a gente vai para a linha das igrejas neopentecostais, o estudo não é algo, vamos dizer assim, não é um lugar de privilégio. Porque as pessoas das igrejas neopentecostais e pentecostais, elas priorizam mais os dons espirituais e negligenciam muito o estudo, principalmente da Bíblia. E aí vão caindo, né, no erro da continuação do argumento que fere, que oprime, que adoece as pessoas que estão ouvindo. Porque elas estão reproduzindo aquilo que elas conseguem captar, não só para a vida delas, como também colocar para outras vidas. Aí Freud vai dizer o seguinte: todo repressor, todo mundo que foi reprimido um dia, vai reprimir outras pessoas. E a igreja evangélica, na sua maioria, ela vive nesse ciclo. Porque a repressão dentro da igreja é um ponto de domínio e poder. Se eu reprimo Zé Vito para ele não cortar o cabelo, para ele cortar o cabelo dele, para ele não usar o cabelo negro dele, sabe? Para ele não deixar o cabelo dele grandezinho, que tá ficando black, tá ficando bonito, que eu vi o vídeo dele na questão aí da questão climática do MME, que ele postou há pouco tempo, e o cabelo dele tá ficando naquela jogada bonita. Se eu reprimo ele, eu controlo o corpo dele, automaticamente ele vai inconscientemente entender que isso é correto e vai reprimir outras pessoas para fazer a mesma coisa. Então, se a mulher, ela busca o conhecimento, o pastor falou isso, não foi, meu filho? Mas vamos aqui falar sobre isso, isso e isso. Ela vai ser uma promotora de cultura, ela vai ser uma promotora de conhecimento, e ela vai ser uma promotora de libertação dentro da sua própria casa. A outra questão que você falou foi qual mesmo, Vanessa? Eu perguntei sobre essa questão do reconhecimento, né, como teóloga, para as mulheres na igreja também, mulheres negras, sobretudo. Mas você já está respondendo, está tudo relacionado mesmo que você está falando. Essa linha mesmo do raciocínio, né? O que você tem para falar mesmo para a gente, de uma maneira geral, porque é isso, né? É difícil. E também do cuidado, dessa prática de cuidado que você sempre sim. promove. Sim. Você sabia, eu não sabia disso. Quem me disse isso foi meu irmão. E outro dia eu ouvi uma pessoa num posto de saúde falando a mesma coisa. Meu irmão falou assim: Silvana, você sabe quais são os 3 tipos de doença que são demarcadores de pessoas negras? Eu falei, não. Ele disse pressão alta, colesterol e diabetes. Fizeram um estudo há um tempo atrás e foi comprovado que pessoas negras, elas são propensas a esses 3 tipos de doenças, de enfermidades. Pressão alta, que advém aí do problemas cardíacos, colesterol e diabetes. Bom, eu me cuido da pressão alta, tenho acompanhamento cardiologista, faço acompanhamento da diabetes, que eu sou pré-diabética, e faço acompanhamento para redução do colesterol. Então, eu sou uma mulher negra que tem essas 3 doenças, que é uma linha
hereditária, familiar. Quando eu passei a fazer atividade física, foi por causa dessas enfermidades. Só que, com o passar do tempo, dos dias, eu fui tomando gosto, sabe? Por poder comprar a minha alimentação. Eu gosto muito de cozinhar. Então, para fazer a minha comida, para fazer o meu café da manhã, para fazer o meu almoço, para fazer o que eu vou comer à noite. E aí eu fui numa nutricionista, ela passou uma reeducação alimentar para mim. Eu fiz o teste de impedância. Aí o que é que eu faço? Eu passei a pesquisar também sobre alimentos saudáveis, como frutas, verduras, qual é a fruta melhor para comer depois do almoço? Quais são as verduras que têm menos calorias e que faz efeitos, né, positivos no organismo, principalmente verduras que estão ligadas à saúde da mulher. E aí eu comecei a pesquisar sobre essas questões e o meu repertório de autocuidado, ele começou o quê? A aumentar. Então, eu estou lá na academia, estou lá pegando meu peso, minha alma tem vezes que fica lá, depois volta para mim, é uma agonia, volta. E aí, tem dia que eu vou arrastada. Quando eu chego na porta da academia, aí a treinadora fala, que cara é essa? Eu falei, rapaz, ó. Aí quando eu entro, eu já me reanimo, aí vou fazendo minhas séries e tal. Sabe, vou no mercado, compro uma coisa e compro outra. E aí eu vou mesmo, aí gravo um vídeo, ou se eu não gravo um vídeo, eu posto, mando uma foto e tal. Sim. E a gente vai fazendo, né, essas redes assim, porque aí eu fiz, agora eu vou marcar, né, essa semana para fazer um novo check-up de exames, porque o meu que eu fiz no início do ano, ele deu as taxas mesmo, estava baixando. O cardiologista me elogiou. Maravilha. Está baixando, está melhorando. Eu saí de lá, minha filha, nas nuvens. Amém. Numa alegria, numa êxtase, porque eu comecei a perceber que o resultado, que o negócio não perde, sabe? E aí eu vou lá e aí faz aquela coisa toda e converso com um, converso com o outro, incentiva outro, porque é algo que é bom para mim. E eu não posso me basear que mulheres pretas são fortes. Não! Isso não existe. Eu tenho que me basear que eu sou uma mulher preta, que eu preciso me cuidar, sabe? Para quando eu botar aquele meu vestidinho, aparecer aqui, meu corporalzinho todo bonitinho, minha filha. E eu amo botar minha maquiagem, botar minhas coisas, sair pra rua, meu amor. Isso é maravilhoso, Silvana. Você tá entendendo? É nessa base aí. E levar mais mulheres a fazer isso. Ai, amém, querida. Eu criei um grupo, alguma coisa, alimentação. Eu mesmo criei o grupo, só lembro agora do nome alimentação. E com algumas pessoas. Oi? Não tava sabendo disso, não. Já tem grupo que você faz motivacional de tudo, de educação alimentar e tudo? Que massa! Que maravilha, querida. Aí tem algumas pessoas que estão no grupo que a gente troca pratos e troca informação, sabe? De alimentação, de coisa mais saudável para comer e tal. Agora mesmo eu estou usando, né? Porque eu não uso açúcar, eu estou usando o eritritol. Tem o eritritol, o xilitol e o stevia. Eles são completamente naturais, que são tirados de folhas de plantas. Aí eu cheguei na casa de produtos naturais e falei assim, porque o eritritol e o xilitol estavam no mesmo valor. Aí eu perguntei à moça assim, qual é a diferença do eritritol e do xilitol? Ela falou assim, olha, o eritritol, o organismo espere mais rápido. E o xilitol não. Qual foi que eu comprei? O eritritol. Se eu vou eliminar dele mais rápido, aí eu estou usando ele. Aí eu maravilha, boto, aqui em casa não tem mais suco de fruta, não tem. Mas se for de maracujá, de vez em quando aí que eu faço. Mas não tomo suco de fruta porque é péssimo para a saúde. É fruta mesmo. Tá falando que é suco de polpa ou suco de caixa? Suco de que suco? De fruta mesmo. Suco de polpa, pior ainda, suco de fruta. Você pegar a manga e fizer um suco. Sim. Não faz suco, não, com uma manga. Porque quando você faz o suco, você joga a fibra toda fora. Sim.
Entendi. E a gente Entendi. tem que comer a fibra para poder ajudar no intestino, e a manga também ajuda a perder peso. Ah, essa da manga eu não sabia, não, hein? Ó, não sabia dessa. Aí você vai, faz o suco da manga, Sim, aí chega lá sim. e ainda coloca É açúcar. verdade. Você tá entendendo? Porque a manga já tem um açúcar natural dela. Não precisa É colocar verdade, é açúcar. verdade. Minha mãe Aí é a gente doida vai lá e por coloca manga e já açúcar. deu problema, viu? Mãe é doida por negócio de. Aí tu comer uma que final de ano vai chegando o período, né? Aí comia aquela bacia cheia de manga, olha. Aí quando foi fazer exame, minha filha tava dando a diabetes alterada, porque era muita manga. É isso mesmo. E as frutas hoje em dia, eu não sei como é que tá aí para vocês, mas para mim aqui, o abacaxi, minha irmã, tá vindo mel, o E melão, é. mel, o mamão, Olha, mel, olha, tá, o tá aqui manga, já, vice. tá Olha, tá mel. vendo? Tem duas aqui já fazendo depoimento Aí, aqui. Tem amanhã a eu vou comprar uma Juliana, compra, minha irmã, Juli, uma dúzia de manga, Juliana e você falando aqui come, que uma é manga bom. pequena, você come uma por dia. E a da Se a manga for menorzinha, né? muito grande, você come só metade. Se for pequena, Entendi. você Ó, come uma. a Juliana tá aqui também, dizendo que tá feliz de ver uma mulher preta falando de autocuidado, de estar se cuidando. Ô, Silvana, isso é tão sério. Eu comecei o ano tentando me cuidar mentalmente, né? Que deu umas travadas aí psicológicas, emocional, que danado que foi. E aí, eu comecei a ler essa questão também dessas questões de autorrecuperação nossa, né? Como mulheres negras. Então, quando eu falo que você também é uma inspiração nesse lugar de cuidado, de saúde, é forte e é potente, né? Nesse lugar de ser inspiração para mais mulheres. Porque tem dia que, às vezes, eu tinha entrado na rotina de ter uma alimentação saudável, né? E aí, às vezes, eu tô me sentindo tão para baixo, tão mal, que eu quero comer besteira, né? Aí eu me lembro assim, né? Eu digo, peraí, isso aqui vai entrar num círculo vicioso, né? E aí eu sempre tento preservar. Tem dia que eu consigo mais, tem dia que eu não consigo, não. Mas assim, aquela coisa da insistência, né? De persistência. De que esse cuidado da alimentação, por exemplo, é um auto-amor, né? É amor próprio. Que às vezes a gente espera que outras pessoas deem pra gente de outras maneiras. Que a gente, né, às vezes tem aquela coisa, ninguém, né, existe um desamparo aí nosso, né, das instituições, das pessoas que a gente se cuida e não é cuidada. Mas essa questão de olhar, por exemplo, aquilo que a gente come, por exemplo, né, para o que faz com o corpo. Como alto amor, peraí, ninguém vai dar não, eu vou me organizar aqui e vou fazer comigo mesma, sabe? E de conseguir gerar essa cura, esse cuidado interior, cuidado com o corpo. Então, eu pergunto isso, provoco você nesse lugar, porque eu sei dessa potência que é, às vezes que eu sempre vi você compartilhando lá no grupo da Casa Bel, ou nos seus stories, né, de estar se cuidando, acaba sendo mesmo esse exemplo de, peraí, né, peraí, né, se não me amar também primeiro, falando de amor dos outros, para amar, né, a comunidade, para esse corpo aqui que tá sempre correndo, se eu não cuidar, né, não vai ter quem vai fazer isso, sim. E o adoecimento vem, como você falou, né, geracional. Infelizmente, a gente acaba trazendo também essas informações genéticas das nossas antepassados. E cuidar é uma maneira até de honrar essas pessoas. Se eles não conseguiram fazer algo antes e a gente tem alguma condição, pelo menos de escolher a comida que a gente come, né? Vamos dizer assim, né? Quando a gente consegue, né, Sim. escolher, que a gente faça também, né? Pela gente e por essa memória também. Então, eu estou provocando você porque é muita coisa assim, linda desse testemunho que você dá de cuidado, sabe? Com o corpo, que é um corpo que a gente socialmente vê que se deixar, o povo passa por cima da gente mesmo, né? E Sim, passa, assim, né? Socialmente. Então, passa, que seja, passa sim. que seja esse amor mesmo. Então, eu acho muito lindo, assim. Quando você tá fazendo esse conhecimento todo aqui, ó, já começou. A outra vai comprar a dúzia da manga, a outra já vai fazer outras coisas. Aulas aqui, Vitor já tá anotando. É E aí a vida, gente né? vai fortalecendo a rede, ó. Uma vai fazendo uma coisa, outra vai fazendo outra e vai fortalecendo a rede, minha irmã. Olha, bora encerrar. Deixa eu perguntar, você é muito rápido, mulher que passa. Eu digo assim, toda vez que eu chamo, eu digo assim, é 30 minutos, é meia hora só rapidinho pra a gente. Aí 40 minutos, eu vou dar uma hora. Toda vez bate uma hora assim, na conversa, né? Que a gente também vai elaborando as coisas. Sim. Mas deixa aqui também sua mensagem, quero que você, por favor,
Deixa a mensagem que você quiser que venha para o seu coração dessa experiência como mulheres que, a coisa que você falou, né, a coisa da educação para a gente é muito forte, né, de buscar educação, de buscar se formar e se cuidar. Então, deixa aqui esse espaço final para você trazer a mensagem que você quiser das suas experiências para todas nós, para homens negros também, né, que assiste, que vai assistir, que participa. O que você quiser trazer aqui para a gente fazer esse fechamento, por favor, fique à vontade. Bom, eu vou pegar um texto bíblico para falar. Quando Deus ele pergunta, né, a Adão, aonde estás? Né? E Adão, a gente sabe que é uma mera representação da gente mesmo. E o hebraico traz essa pergunta, aonde estás, não como uma colocação geográfica, mas como uma colocação emocional. Aonde está a tua alma, Adão? Onde é que você está? E a gente, né, se você falou aí sobre algumas situações que você passou, que você teve que parar para poder fazer um processo de autocuidado, e a gente precisa cada vez mais fortalecer a nossa saúde mental. A gente precisa ter vida. Sabe quando Jesus disse que ele veio para trazer vida com abundância, gente? Erroneamente, a teologia vai ligar isso apenas a uma condição espiritual. A gente precisa ter vida. A gente precisa ter vida social, a gente precisa ter vida familiar, a gente precisa ter vida, fluir da gente vida intelectual, vida espiritual, a gente precisa ter vida em todos os sentidos. E muitas vezes a gente está tão imergido em tantas coisas, e as coisas vão passando, elas vão como se ela estivesse aqui, ó, escorrendo pelo nosso dedo. E cuidar da nossa saúde mental é cuidar da gente de uma forma onde a gente pare para ter tempo para a gente. Onde a gente pare para contemplar a natureza, para ir ver um pôr do sol, sabe? Para pegar uma praia, se a gente mora em região de praia. Onde a gente sente e contempla o verde e receba no nosso corpo o vento que está passando naquele lugar. Processo de saúde mental também muitas vezes nos implica e nos força a resolver os nossos problemas. Porque a maioria dos transtornos afetivos e emocionais, eles estão ligados à não resolução de problemas e ao acúmulo de problemas que a gente vai deixando passar, e chega uma hora que a nossa psique ela não suporta tanta coisa diante da gente. A gente precisa aprender a dizer não. A gente precisa, quando a gente está, para nós que somos cristãos, ouvindo uma palavra, entender o que é bom para a gente, entender aquilo que nos machuca, que nos fere, e que está distoante do Evangelho. Porque, como eu falei no início, o Evangelho sendo uma proposta de Jesus do bem viver para nós, ele quer que realmente a gente viva de uma maneira plena. E nos foi ensinado que viver de maneira plena apenas a eternidade, mas a gente precisa começar a viver aqui na Terra. Um sábio estava para morrer, muito doente. E a afeição dele estava de muita preocupação mesmo. E os seus discípulos estavam rodeando ele para poder ouvir as últimas palavras dele. E teve um que sempre é mais chegado, né? Chegou próximo dele e falou assim: mestre, eu estou percebendo uma preocupação em você. É por causa que você vai morrer? E ele disse: não. A minha preocupação é de quando eu estiver diante do tribunal celeste, eu ouvi uma pergunta. Porque Moshe foi Moshe e Maimônides foi Maimônides. Eu não consegui nem ser como Moshe e nem como Maimônides. E eu posso chegar diante do tribunal celeste
e o Tribunal Celeste me perguntar por que eu não fui na Terra quem eu deveria ser. E muitas vezes a nossa alma ela passa por um processo de inquietações. E que ela pode estar perguntando a gente, por que a gente não está sendo verdadeiramente quem a gente deve ser? Porque a gente olha para um lado, se preocupa com o que fulano vai falar, olha por outro, se preocupa com o que vão pensar da gente, olha mais adiante, mas eu não posso ter esse comportamento, porque eu tenho que me enquadrar socialmente dentro disso aqui. E isso vai levando a nossa capacidade de viver, quando a gente está preocupado com tudo ao nosso redor e menos com a gente. Que a gente possa ser quem a gente é, na nossa essência, na nossa integralidade, e nos aceitarmos, porque o processo de aceitação muitas vezes é difícil. Acolher as nossas dificuldades, acolher os nossos defeitos e celebrar, sim, as nossas virtudes. Sair com os amigos, para conversar, dar risada, para tomar uma cerveja que esteja bem gelada, por favor, para tomar aquele drink, para ouvir aquela boa música, ou simplesmente para tomar vento e sentir o vento passar pelo nosso corpo. O processo de autocuidado, o processo de saúde mental vai refletir totalmente na nossa vida. Que a Ruá nos abençoe, nos sustente, que ela sopre cada vez mais. E que você, Vanessa, continue sendo esse instrumento na mão de Deus para abençoar tantas vidas, que muitas vezes você nem imagina que está chegando lá. Ah, mas está chegando. Sim, ungir com aquela frutinha é uma delícia, né? Aquele gelinho. A boca chega encheu d'água agora. Se falar nijinha, a boca encheu d'água. Você é uma maravilhosa! Você é uma maravilhosa, Silvana. Muito obrigada, querida. Eu também estou, a Juliana falou aqui que tá tocada. Pela Você também. Eu tenho certeza que quem passou por aqui. Você sabe que eu não faço negócio de live para negócio de audiência, que eu não tô preocupada com essas coisas. Mas eu tenho certeza que sempre que eu coloco aqui, depois eu compartilho. Eu tenho retornos muito positivos, assim, né? Sobretudo das irmãs, já que eu tô fazendo isso também para a comunidade. Para mim, mas assim, bate aqui, né? Bate aqui primeiro, que eu tô aqui agora, bate aqui primeiro. Então eu fico muito agradecida, porque essa mensagem é uma mensagem, literalmente assim, é uma mensagem divina, Silvana, e você também é essa pessoa que, eu não gosto de dizer canal, não, mas você é essa imagem, é a imagem divina, mulher, a imagem divina, que transmite essa força, essa sabedoria também, esse acolhimento. Então eu quero agradecer, querida, muito obrigada por ter separado esse tempo, ter participado aqui, e eu estou à sua disposição também. O que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, eu nem sei nada, que aí a gente vai descobrindo. Quando a gente for fazendo, a gente vai descobrindo. Olha, a mulher da juntas. Greta, a gente não sabe nada. Querida, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem for assistir, para não sei quais os horários, mas quero agradecer, só agradecer que a gente tem essa semana, né? Dias e semanas abençoadas. E muito obrigada, viu? Demais, obrigada demais. Beijo. Espero a gente se ver em breve. Quando tiver aí, eu vou compartilhar a live também. Tá certo? Cheiro, cheiro, cheiro. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau.